Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo numa série que nós estamos fazendo acerca da depressão. E nós vamos falar hoje sobre as causas da depressão. Sempre dentro de uma cosmovisão bíblica, cristã, dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina e dentro daquilo que especialistas na área, cristãos, pensam a respeito da depressão. Nós temos como texto-chave do estudo, da reflexão que vamos fazer hoje, o Salmo de número 43. Onde o salmista Davi expressa tanto ali a dor, a angústia da sua alma, uma espécie de depressão, quanto o regozijo, a alegria ao descrever a seguinte situação. Ele inicia perguntando: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? São duas perguntas. E ele responde dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então essa palavra é para você que talvez esteja sofrendo com isso, ou você que quer ajudar alguém que está passando por essa dificuldade, esse abatimento de alma, essa perturbação que existe dentro de você. A palavra de Deus para mim e para você é: espere em Deus, conheça Deus, desfrute da presença de Deus, louve a Deus, adore a Ele. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu Deus. Ele tem paternidade, amor, graça, bondade para derramar sobre a tua vida. E agora nós vamos falar sobre quais são as causas da depressão. Nós já tivemos um outro vídeo, o vídeo anterior, o primeiro vídeo sobre essa temática, da qual nós demos uma breve introdução sobre a questão da depressão e também falamos um pouquinho sobre aquilo que a Bíblia falava a respeito dela. E agora trataremos das causas da depressão. Então preste bastante atenção, abra o seu coração e aprenda conosco sobre as causas da depressão. A depressão, queridos, pode ter diversas causas. Geralmente, várias delas atuam juntas. E se você puder descobrir, compreender e ajudar aquela pessoa que está sofrendo com isso, a lidar com cada uma dessas causas, a sua ajuda, o seu apoio, o seu acolhimento, o seu conselho, terá ainda mais chances de sucesso, ok? Então a tarefa do ajudador cristão, do crente maduro, do conselheiro cristão, é, claro, dificultada por uma série de mitos a respeito da própria depressão, que são largamente aceitos pelo senso comum, pelas pessoas, e às vezes até pregados de maneira equivocada pelos púlpitos cristãos. Por exemplo, não é verdade, irmão, não é verdade, por exemplo, que a depressão seja sempre resultante de um pecado ou falta de fé em Deus. Também não é verdade que toda depressão seja causada por autopiedade ou que seja errado um cristão ter depressão ou que os estados depressivos possam ser permanentemente removidos através de exercícios espirituais, ou ainda que a felicidade seja questão de escolha pessoal, ou que a expressão cristão deprimido é uma contradição de termos. Então, os cristãos, como todo mundo, ficam sim deprimidos, e as causas dessa depressão podem ser agrupadas em duas grandes categorias. A primeira delas nós vamos abordar genético-biológicas, e a segunda delas também vamos tratar, são a psicológico-cognitivas. Psicológico-cognitivas ou então a genético-biológicas, tá bom? Então aprenda mais sobre essas questões. Primeiro, causas genético-biológicas. Querido, a depressão muitas vezes tem uma causa sim biológica, tem uma causa física. No nível mais simples, sabemos que um número insuficiente de horas de sono, por exemplo, pouca quantidade de exercícios, os efeitos colaterais de certos medicamentos, doenças, ou até uma dieta imprópria podem sim provocar depressão na vida das pessoas. Milhares de mulheres, por exemplo, apresentam mensalmente sintomas de depressão como parte da tensão pré-menstrual, a famosa TPM. E algumas passam por uma depressão profunda logo após o parto, o que se chama de depressão pós-parto, logo após o nascimento dos seus bebês. Outras influências físicas, como uma disfunção neuroquímica,
tumores também às vezes no cérebro, ou então distúrbios glandulares são geradores também de depressão, depressões às vezes até bem complexas. Então há evidências sim científicas e de vários tipos de depressão que acometem os membros de uma mesma família, ou seja, que às vezes vai passando de maneira genética e podem ter como base sim a genética familiar. Isso é difícil, claro, de comprovar de forma conclusiva, e os relatórios das pesquisas atuais são, às vezes, até parecem contraditórios. Outras pesquisas, pesquisas recentes, encontrarão uma ligação, sim, entre a depressão e a química do cérebro, que pode ser alterada por medicamentos chamados de antidepressivos. Por exemplo, Archibald Hart sugeriu que a depressão de Elias, o Elias da Bíblia, logo após o seu encontro com os profetas de Baal, foi provavelmente um exemplo de depressão pós-adrenalina e de causa sim fisiológica, que frequentemente acomete pessoas que experimentam tensão emocional elevada recente. Isso sim pode afetar até os cristãos. Sempre que o corpo passa por um período de alta demanda de adrenalina, como, por exemplo, quando a pessoa tem que enfrentar uma emergência familiar, ou uma emergência pessoal, ou, por exemplo, quando vai falar em público, ou cumprir, às vezes, um prazo no trabalho que seja extremamente apertado, o sistema suprarrenal fica exausto, fadigado, e se desliga quando cessa a demanda corporal. É como a calmaria depois de uma tempestade, exceto pelo fato de que a calmaria se parece mais com um desligamento total na vida da pessoa. A maioria de nós identifica essa sensação como depressão. E é o jeito do corpo pedir o quê? Descanso. Você vê no exemplo de Elias que foi assim que aconteceu. Deus o levou a um descanso. E também esse descanso nos desliga de todos os interesses e acaba essa depressão profunda, quando o corpo pede descanso, ele nos desliga, o corpo nos desliga de todos os interesses e acaba esgotando a nossa energia, de modo que somos forçados a parar um tempo para que haja recuperação corporal e também emocional. Durante esse período, as glândulas suprarrenais e outros sistemas importantes são revigorados. Quanto mais tempo o seu sistema esteve em estado de demanda de energia, mais tempo levará para que ocorra a recuperação da pessoa. À medida que envelhecemos também, nosso sistema suprarrenal vai se tornando menos elástico e nós ficamos mais deprimidos depois de uma alta adrenalina. Elias, por exemplo, Elias da Bíblia, descansou e dormiu até que o seu corpo estivesse recuperado. Talvez essa tenha sido a forma que Deus escolheu para curar a depressão pós-adrenalina do profeta de Israel. As pesquisas sobre a genética e a bioquímica da depressão são complexas e cada dia avançam mais a passos largos. Os cientistas ainda não sabem se são os pensamentos depressivos que provocam as alterações bioquímicas ou se é um desequilíbrio químico apenas no cérebro que provoca a depressão. Um ex-presidente da Associação Psiquiátrica Americana já previu, entretanto, que a pesquisa nessa área um dia receberá o prêmio Nobel. Então, primeira causa, genético-biológicos. Genético-biológico é a primeira causa de depressão, genético-biológico. Segunda causa, que nós vamos abordar agora, são as causas psicológico-cognitivas. O que é isso? A depressão é um problema também de saúde mental e importante para cerca de 4 a 9% da população em geral. Mas esses números, infelizmente, estão crescendo radicalmente entre adultos jovens. Estima-se que 25% dos alunos das faculdades sofrem de depressão em algum momento das suas vidas. E 33% dos que abandonam o curso sofrem depressão grave antes de deixar a faculdade. Estatísticas assombrosas como essas levaram então à conclusão de que fatores sim psicológicos de desenvolvimento, fatores interpessoais, fatores espirituais e outras influências não físicas são sim a causa de muitos estados depressivos.
Eu vou mencionar alguns deles. Primeiro, causas ligadas à história de vida e à família. Causas ligadas à história de vida e à família. O que são isso? Evidências sugerem que as experiências da infância, sim, podem levar a pessoa à depressão numa fase posterior da vida do indivíduo, ou seja, numa fase adulta, de adolescente, de jovem ou então adulta. Há muitos anos, um pesquisador chamado René Spitz publicou um estudo realizado com crianças que tinham sido separadas de seus pais e criadas numa instituição para crianças abandonadas. Privadas ali de um contato amoroso e contínuo com os adultos, essas crianças mostraram que apatia, saúde precária e tristeza são sinais de depressão que podem aparecer mais tarde nas suas vidas. E é mais provável que ocorra depressão quando os pais rejeitam as crianças, sutil ou abertamente, ou quando famílias desejosas de demonstrar status fixam alvos exagerados demais ou muito rígidos. E o fracasso, então, é quase inevitável e a depressão surge com muita frequência na vida dessas pessoas. A probabilidade de que a depressão ocorra aumenta muito mais quando um dos pais luta também com esse mesmo problema. Adolescentes, por exemplo, em conflito, que é muito atual, muito corriqueiro nos dias de hoje, conflitos com seus pais, adolescentes em conflito com seus pais, adultos jovens também que têm dificuldade de conquistar a própria independência, pessoas que cresceram em lares instáveis, estudantes de nível superior com opiniões negativas sobre a própria família, são mais inclinados à depressão. Esses fatores nem sempre levam à depressão, mas podem sim aumentar a probabilidade de que uma manifestação grave da doença venha a surgir mais tarde na vida desses indivíduos. Segundo, estresse e perdas importantes na sua vida. Estresse e perdas importantes. O que é isso? É claro que é um fato bem conhecido que o estresse da vida estimula o surgimento da depressão, principalmente quando nos sentimos ameaçados ou quando envolve uma perda trágica, grande na nossa vida. Por exemplo, a perda de uma oportunidade, a perda de um emprego, a perda de um status social, a perda da saúde, a perda da liberdade, a perda de uma competição, a perda de bens ou outros objetos valiosos, sim, podem levar à depressão a vida das pessoas. O mesmo ocorre também com a perda de pessoas, entes queridos, às vezes numa ruptura de um matrimônio, num divórcio, na morte, ou separações prolongadas entre marido e mulher são dolorosas e estão entre os quadros que mais geram depressão na vida das pessoas. Terceiro, além do estresse e perdas importantes, além de questões familiares que nós já abordamos, terceiro, desespero aprendido. O que é isso? Uma teoria também sugere que a depressão surge mais frequentemente quando nos deparamos com situações sobre as quais temos pouco ou nenhum controle nas nossas vidas. É fácil ficar deprimido quando aprendemos que não importa o nosso esforço, nossas ações são sempre inúteis, ou quando nos convencemos que não há nada que possa ser feito para aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento, alcançar um objetivo ou provocar uma mudança na nossa vida. Então, nessas circunstâncias, podemos nos sentir sem esperança e desistir até de tentar mudar algo na nossa vida. Isso pode explicar também casos de depressão em pessoas enlutadas que não podem fazer nada para trazer de volta aquele parente que morreu. Também explica casos de estudantes que não conseguem se relacionar bem com os colegas de classe e obter sucesso nos estudos, ou ainda também, no caso de idosos, que não têm como voltar no tempo e recuperar o vigor da juventude. Quando essas pessoas conseguem controlar pelo menos uma parcela das circunstâncias que as cercam, a depressão pode ceder e até desaparecer. A quarta causa são as causas cognitivas, de mente, de cognição. Os pensamentos de uma pessoa, muitas vezes, determinam o modo como ela se sente. E esta é a hipótese básica dos modelos cognitivos da depressão. Se, por exemplo, pensamos negativamente, sempre, sobre tudo, sobre todos, sobre a vida, vemos sempre o lado negro da vida, adotamos uma atitude pessimista, desprezamos os aspectos positivos das pessoas, das circunstâncias, então, é claro, a depressão é praticamente inevitável. De acordo com um psiquiatra chamado Aaron Beck,
As pessoas deprimidas apresentam pensamentos negativos em 3 áreas. Primeiro, elas veem o mundo e as experiências da vida negativamente. A vida é considerada uma sucessão de fatos e obstáculos e derrotas no mundo que está descendo pelo esgoto. Segundo lugar, muitas pessoas deprimidas têm uma visão negativa sobre si mesmas. Elas se sentem ineficientes, inadequadas, sem valor, incapazes de agir corretamente. E esses pensamentos, por sua vez, podem sim levar a pessoa a ter sentimentos de culpa e autopiedade. Em terceiro lugar, algumas pessoas veem o futuro de forma negativa e quando olham para o futuro só veem mais dificuldades, frustrações, desesperança. Esses padrões de pensamento às vezes são usados numa tentativa de controlar os outros ou influenciar as suas reações. Um comentário do tipo, eu não valho nada, geralmente é uma forma inconsciente de fazer com que os outros digam, não, você é um cara legal. A autocondenação, portanto, transforma-se num meio de manipular os outros, levando-os a fazer elogios. No entanto, esses elogios não satisfazem a pessoa, de modo que os pensamentos negativos e a depressão continuam na vida do indivíduo. Além disso, se uma pessoa está sempre pensando negativamente, há uma menor possibilidade de se sentir ferida ou desapontada se um de seus pensamentos tornar-se realidade. O quinto fato é a ira. Um ponto de vista antigo e amplamente aceito sugere que a depressão apareça quando sentimentos de ira são guardados no coração e se voltam contra a própria pessoa. Por exemplo, muitas crianças crescem em lares e frequentam escolas onde as expressões de ira não são toleradas. Algumas frequentam igrejas onde toda ira é considerada pecado. Existem pessoas que estão convencidas de que não deveriam nem sentir raiva e, portanto, quando surge qualquer sentimento de hostilidade, elas o renegam. Uma viúva, por exemplo, pode sentir raiva do marido por tê-la deixado sozinha com os filhos para criar, mas esse tipo de ira é irracional e certamente vai gerar culpa no coração. Por causa disso, a raiva é reprimida e guardada no coração. E o que acontece então? Se a raiva é empurrada para fora da mente, ela acaba infeccionando, ou seja, disfarçada, ela acaba nos afetando de uma outra maneira. E o processo é dor, acaba gerando raiva, a pessoa acaba escondendo a dor, isso acaba gerando vingança, onde se esconde a dor e a raiva, e isso pode gerar uma ação destrutiva, pode gerar sintomas psicossomáticos, ou pode gerar também a depressão, onde se esconde a dor, a raiva e o desejo de retalhar as pessoas, ok? Então talvez a maioria dos sentimentos de ira resulte sim da dor proveniente de algum desapontamento ou de ações de uma outra pessoa. Em vez de admitir essa dor, o indivíduo fica ruminando a questão, meditando no que aconteceu e acaba ficando com raiva. Essa então se desenvolve, se torna tão forte que esconde a dor. Se a raiva não é admitida e tratada, acabará levando a sentimentos de vingança, inclusive com pensamentos sobre ferir outras pessoas, que pode ser a que causou a dor original ou alguma outra que esteja por perto. Essa retaliação, às vezes, leva a ações destrutivas, violentas, mas isso pode também nos trazer encrencas terríveis. Além do mais, a violência não é socialmente aceitável, principalmente para um cristão. Desse modo, muitas pessoas tentam esconder seus sentimentos, isso consome energia, enfraquece o corpo, de modo que as emoções podem aparecer sob a forma de sintomas psicossomáticas, e daí as doenças psicossomáticas para falar sobre isso. Há também aqueles que de maneira consciente ou então inconsciente se condenam por seus pensamentos e se tornam ainda mais deprimidos. Essa depressão pode ser uma forma de autopunição emocional, que algumas vezes pode levar, em casos extremos, até o suicídio. Não é difícil de entender por que essas pessoas se sentem culpadas, autocondenatórias, infelizes. Algumas pessoas usam até a depressão como um meio sutil e socialmente aceitável para expressar a sua raiva e se vingar das pessoas. A pessoa deprimida parece estar dizendo, eu estou deprimida e infeliz,
não é culpa minha, e se eu não conseguir atenção e compaixão, posso até ficar mais deprimido ou fazer alguma loucura. Um autor, um terapeuta cristão, já classificou essa atitude como chantagem psicológica. Como nós falamos, né, sobre todos aqueles assuntos ali, de como se processa isso dentro da pessoa, a depressão muitas vezes acaba mascarando a dor, a raiva, os sentimentos latentes, permitindo então que sejam esquecidos. É bom ressaltar que tudo isso que nós falamos não se ajusta de todas as formas, em todas as formas de depressão, mas com certeza explica como se processa muitas delas. E por último, irmão, a outra causa de depressão é o pecado e a culpa. Não é difícil entender por que o pecado e a culpa podem levar à depressão. Quando uma pessoa sente que falhou ou fez alguma coisa errada, surge a culpa e com ela vem a autocondenação, a frustração, a desesperança e outros sintomas depressivos. Culpa e depressão andam juntas com tamanha frequência que fica difícil determinar qual delas apareceu primeiro. Talvez na maioria dos casos a culpa venha antes da depressão. E também há casos em que a depressão faz com que a pessoa se sinta culpada por ser incapaz de soltar fora de seu estado de desespero. Seja qual for o caso, estabelece-se então um círculo vicioso. Culpa gera depressão, que gera mais culpa e o ciclo continua. Ok? No vídeo seguinte, nós vamos estar falando sobre os efeitos da depressão na vida das pessoas. Continue conosco, que Deus abençoe a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Dê um joinha, faça seus comentários, que a graça e a paz de Deus venha sobre a sua vida. Se lembre de tudo aquilo que nós falamos. Olha o que diz o salmista, presta atenção comigo no Salmo 43. Eu vou repetir: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Que Deus seja teu auxílio, que Deus te ajude a sair desse mundo cinzento, que a graça de Deus venha colorir a sua vida, abençoando o seu coração, a sua história, a sua existência. É o que nós oramos e desejamos no Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe.